E aí, pessoas, tudo bem? Seus bando de maluco! Esses dias eu percebi que eu tô ficando doido mesmo, que eu sou meio chato, que eu sou maluco. Eu sou o cara estranho do grupo. Não que seja uma novidade, né? Eu sempre fui o cara estranho do grupo, mas só que dessa vez eu percebi que eu sou o cara estranho e chato, insuportável. Comecei a aprender nesses últimos anos sobre neurociência. Não que seja uma coisa ruim, tá? Eu aprendi muita coisa, mas só por um instante imagina um mundo onde tudo faz sentido, onde cada comportamento tem uma explicação, cada hábito tem uma causa, cada falha tem um nome pra isso. Um mundo organizado, previsível, quase até que aquele gostinho de reconfortante. E foi exatamente assim que a neurociência chegou pra mim. Aprendi como o cérebro funciona e como os neurônios se conectam, como os hábitos se formam e se desfazem. E por um bom tempo eu tive aquela sensação gostosinha de que, caramba, eu achei qual é o sentido da vida. E eu viciei em assistir aqueles métodos que faça isso por 30 dias e sua vida mudará. Use esse método por 15 dias e você verá a transformação. A ciência comprova, os estudos mostram que é possível. E eu simplesmente acreditei. Só que como tudo não é mil maravilhas nessa vida, né? Tinha algum defeito. Óbvio. E eu percebi que os problemas começaram a chegar quando bateu os 30 dias. Eu vi um método que é faça isso por 30 dias e sua vida mudará. E eu percebi que quando os 30 dias chegaram, a minha vida continuou uma merda. Não necessariamente que seja uma merda, tá? Eu não passo fome ou coisa do tipo. Não mais. Eu não me tornei uma espécie de super pessoa ou mega inteligente por ter feito esses 30 dias. Pode até ser que funcione pra alguns, mas pra mim não funcionou, assim como pra muitas outras pessoas. E essa é a grande chave que eu percebi depois de estudar neurociência. E isso aqui não é uma crítica, longe disso. O problema é que esse entusiasmo durante os 30 dias, ele foi se apagando. Nas primeiras semanas eu tava me sentindo o pica, tá ligado? Eu tava me sentindo pica. Óbvio, eu sabia exatamente o que eu tava fazendo e que os resultados, eles viriam porque é ciência, sabe? Se tu botar a mão no fogo, queima. Essa analogia eu uso pra tudo porque são pra coisas óbvias. Só que quando chegou os 30 dias eu percebi que as coisas não mudaram tanto, com certeza veio um tipo de transformação. Eu não era mais uma nova pessoa, eu tava perceptível, aberto a uma nova ideia. Então eu era um novo alguém, eu sou um novo alguém. Porém, quando eu falhei, quando eu percebi que agora eu tenho um conhecimento a mais e por isso eu estou evoluído, só que eu continuo ainda sendo a mesma pessoa sem ter mudado drasticamente a minha vida, eu falhei, porque eu comecei a me sentir mal, comecei a voltar a velhos hábitos ruins. Só que dessa vez doeu tanto assim, de vontade de se jogar da ponte, porque eu sabia exatamente o que eu tava falhando. Eu sabia exatamente qual era a causa, cientificamente, do porquê eu estava assim, e que eu não consegui cumprir a forma correta pra me sentir bem cientificamente também. Porque a neurociência tinha me ensinado exatamente o que eu perderia se eu falhasse, e era exatamente o que eu tava perdendo. Então a culpa veio mais pesada, ela veio de forma científica, né? Então, como um bom jovem millennial eu estava fazendo, eu tava navegando no YouTube e eu me deparei com um vídeo de um senhorzinho muito simpático que eu chamaria ele de avô. E ele falou sobre uma coisa em que faz tempo que eu não vejo esse termo e que reacendeu uma chama antiga que eu gostava muito de estudar, que é sobre a filosofia. E o termo que ele trouxe é sobre o difícil problema da consciência. Existe um fato curioso sobre os animais. Um cachorro, por exemplo, nunca acorda às 3 da manhã pensando se está aproveitando a vida da forma correta. Ele simplesmente dorme. Acorda, come, corre atrás de algo, dorme de novo. Sem culpa, sem retrospectiva, sem podcast recomendando que ele otimize sua manhã. Um golfinho não lê livros sobre como ser um golfinho melhor. Ele já é um golfinho, completamente, sem esforço. Então, existe o ser humano. O único animal que inventou espelhos para se olhar, diários para analisar, terapia para se entender. Por algum motivo que a ciência ainda não explicou satisfatoriamente, redes sociais para se comparar com outros seres humanos, fazendo exatamente a mesma coisa. Somos a única espécie que estuda a própria espécie. Quem é que escreve livros sobre por que escrevemos livros? Quem cria métodos para melhorar os métodos? É fascinante e levemente perturbador. Existe uma coisa na neurociência que ela explica detalhadamente como nossos pensamentos e conexões entre neurônios funcionam. Que nossos pensamentos nada mais são do que reações eletroquímicas acontecendo no nosso cérebro o tempo todo. Sinapses rolando aqui dentro da nossa cajola. Só que nesse vídeo esse cara trouxe um pensamento pra gente pensar só por um segundo nisso, de que será que os nossos pensamentos realmente só são reações eletroquímicas? Quão cruel é dizer isso, sabe? Parece quase uma blasfêmia com a humanidade de dizer que tudo que a gente conseguiu e conquistou foi simplesmente química acontecendo aqui dentro, sabe? Porque a gente é capaz de pensar sobre a gente mesmo, sobre outras pessoas, ter ideias
ideias e pensamentos malucos, pensamento crítico sobre nós mesmos, conversar com a gente mesmo aqui dentro de uma forma tão única, sabe? A gente questiona tudo, escreve livro, faz arte, faz filme, faz música, faz vídeo, tem pensamentos aleatórios e intrusivos às 3 horas da manhã, faz coisas sem noção. Simplesmente o nosso cérebro é simplesmente incrível, tá? O nosso cérebro é incrível. Só que a gente não é só reação eletroquímica. Ou será que é? Foi aí que eu percebi uma coisa, que eu tava tentando virar uma máquina em que eu tava me autoprogramando pra seguir scripts e roteiros e métodos, coisas programáveis, pior ainda, de outras pessoas, seguindo o protocolo otimizado que essas pessoas fizeram, medindo resultados como se fosse um tipo de experimento de mim mesmo, sendo controlado por um idealismo de coisas ideais, de como se deve viver, o que se deve fazer, sendo que eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo na minha vida até hoje. Quando um desses experimentos falhava, é óbvio, a culpa é completamente minha. Mas é claro, eu não sou um robô, eu não tenho como otimizar com perfeição todos os erros que eu cometo, porque tem um fator principal que é as emoções. E aqui entra o grande ponto, o difícil problema da consciência. Cada pessoa experimenta o mundo de forma única. O que faz exatamente esse roteiro de siga esses passos durante 30 dias e sua vida vai mudar, não funcionar 100%. Nada te garante de que esses 30 dias vai ser o mesmo os 30 dias do cara que tá te ensinando isso. Vai ser uma experiência completamente diferente e nova. E não te garante o mesmo resultado que ele teve. O mesmo método aplicado por duas pessoas diferentes, com histórias diferentes, vai produzir, óbvio, resultados completamente diferentes. E é por isso que a gente se frustra tanto por seguir métodos tão específicos de outras pessoas. E eu acredito que isso deve valer para 1 zilhão de outras coisas, como siga esse método por 15 dias e você vai ter uma renda extra. Faça isso por 30 dias e a sua vida e você vai ter sua liberdade financeira. Te ensino a ganhar 10 mil reais em uma semana. Você tenta e não funciona. Mas é óbvio, porque o que ele fez foi uma experiência completamente única dele. O que vai fazer você ter uma experiência completamente única sua. Quando eu percebi isso, cara, minha mente ficou tipo... E aí te culpam, porque você não tentou o suficiente, porque você não fez certo. A culpa não é tua, sabe? A experiência foi diferente e sempre vai ser. E eu não tô querendo ser ingrato aqui ou atacar a neurociência, até porque eu acompanho gente extremamente competente no que faz, como o Wesley, que eu admiro muito ele. Eu aprendi muito com ele, inclusive. Mas a gente tem que ser parcial e saber medir o que faz sentido pra gente e o que não faz. A neurociência mudou minha vida em muitos aspectos. Eu sou uma pessoa completamente diferente hoje em dia. Só que eu preciso constantemente me lembrar de que eu não sou um robô ou uma espécie de máquina pra seguir métodos e resumir tudo a uma coisa muito... Sabe? É química, é só química. Como dizer que o amor é química. É como o Cooper diz em Interestelar que o amor é só uma reação química para utilidade social. E a Brand responde dizendo que como é possível amar alguém que já morreu? Que utilidade social tem nisso? Tá, cientificamente, nós temos reações químicas no cérebro. Várias áreas ativam, reações químicas acontecem, neurônios se conectam. Isso é lindo, é magnífico. É muito bonito de ver. Se você pesquisar aí sobre neurônios se conectando e formando uma nova ideia, é uma parada muito fascinante de se observar. Eu acho neurociência fascinante. Mas só que eu aprecio muito a arte. E eu gosto muito da arte, do cinema, da música. Se eu resumir os sentimentos do nosso cérebro a reações químicas, eu tô cometendo uma blasfêmia comigo mesmo e com a humanidade, sabe? Então a filosofia me devolveu algo que a neurociência quase me tirou. O valor do individualismo, sabe? O eu como pessoa. Nós somos todos iguais, mas existe uma coisa em que faz eu ser diferente de você. O que nos torna únicos como humanos. Da experiência subjetiva da consciência que não cabe em nenhuma reação química, que nenhuma equação consegue resolver. Infinitamente simples e observáveis nós somos. Só que extremamente complexos. E isso não se resume a só impulsos eletroquímicos. Senão todo o valor da arte é inútil, sabe? Como é que a gente se emociona tanto com o cinema, ouvindo músicas e observando vida de outras pessoas? E a coisa mais poderosa que tu tem não é a tua disciplina, nem a tua rotina ou o método específico que tu tá seguindo ou que tu segue. É a tua individualidade como pessoa. Tu vai achar teu próprio caminho, tu vai seguir teus próprios métodos, descobrir o que realmente funciona pra ti, o que faz transformar a tua vida e fazer tu mudar a tua realidade de fato. Pode ser um pedacinho daquele método que tu viu, outro pedaço daquela outra coisa que tu estudou, daquela experiência que tu teve anos atrás, juntar com tudo isso e te fazer ser quem você é hoje, uma pessoa mais madura e evoluída de si mesmo, por conta das experiências que você teve e de como você desenvolveu métodos para colocar essas coisas em práticas e melhorar elas. Estuda filosofia, estuda tudo aquilo que te interessar, o que te fascinar, se apaixone pelo que você está fazendo, mas filtra justamente pelo que você é, filtra pela tua experiência, pelo momento da tua vida que tu tá vivendo. Esse método pode não funcionar agora porque talvez não seja a hora. E tá tudo bem, isso é válido, a gente tem que entender isso. Eu não sou nenhum tipo de especialista, eu posso estar cagando um monte de regra aqui, mas tanto faz, tá ligado? É só você tentar e fazer o que te funciona. Se eu falei um monte de lixo pra ti aqui, tudo bem, joga no lixo. Se eu falei alguma coisa de útil, pega, armazena e melhora. Porque os 30 dias que você vai viver não vai ser os 30 dias de mais ninguém.
Vai ser algo completamente seu. Os seus 30 dias. Tu não é uma máquina, nunca foi. E talvez essa seja a melhor notícia que tu vai ouvir hoje. Você é humano, você é único. E aqui dentro tem coisas que nem mesmo a ciência consegue explicar.